Hoje nós vamos conversar com a Laide Maulins. Ela é de São Paulo, hoje vive em Orlando, e ela vai nos contar um pouco sobre o processo de imigração que trouxe ela definitivamente do Brasil para os Estados Unidos. Quanto tempo faz que você chegou aqui nos Estados Unidos? Definitivamente morar aqui há 9 anos. Eu morava em São Paulo, eu me separei e meu filho veio morar aqui nos Estados Unidos. Aí, depois disso, ele tinha 19 anos, casou com uma baiana, mas que ela era cidadã americana. Eles tiveram um filho e eu fiquei indo e voltando várias vezes durante 18 anos. Aí, quando foi há 9 anos atrás, eu resolvi vir morar aqui. Eu sou sozinha, tinha um filho lá e o outro aqui. Aí, resolvi vir ficar perto desse daqui por causa dos meus netos, para ficar mais perto deles. E aí, eu vim embora e vim para cá com a cara e a coragem para arriscar uma nova vida. Vou fazer 72 anos, então o pessoal falou que eu era muito louca, que com a idade que eu estava, jogar tudo para o alto e vir embora sem saber o que eu ia fazer. Eu falei, seja o que Deus quiser, vamos embora. E graças a Deus eu tinha conseguido emprego e trabalhava como supervisora de controle de qualidade no Medic Village. Aí fiquei lá bastante tempo, porque como aqui não tem essa história de que você tem serviço, você trabalha, não tem serviço, eles te mandam para casa, né? E era um empreendimento que estava construindo casas, então acabava aquele bloco de apartamento de casas, eles mandavam embora. Eu voltei 3 vezes, e eu ainda brinco, será que eu volto a quarta, né? Porque fui e voltei, porque aqui não tem compromisso, não tem aquelas leis do Brasil de férias, sabe, de segurança, se for mandado embora vai receber alguma coisa, aqui você não recebe nada, eles dão um até logo e até qualquer hora. Deixa eu entender, quando você saiu do Brasil há 9 anos atrás, você já chegou aqui com o Green Card? Visto de turista, como sempre que eu tinha, vim e depois de 3 meses, peguei um advogado, paguei, e meu filho, como ele é cidadão americano, ele poderia passar para mim o green card, uma coisa assim absurda que aconteceu. Eu recebi a autorização de trabalho, né? E aí o correio colocou numa caixa errada e foi extraviada. Eu tive que fazer tudo novamente, fazer os exames, não tive que tomar as vacinas, mas eu tive que refazer tudo por conta de um erro do correio. E porque eu falei, gente, mas não tem uma segunda via aí, né? Porque vocês fizeram tudo, eu paguei tudo. Não, não, a gente não tem, a senhora vai ter que prestar novo exame de saúde, vir aqui, paguei uma taxa pequena, mas tive que pagar para eles refazerem o work permit, e aí, depois de 6 meses, porque eu fiz com 3 meses, eu pedi, aí depois, eu cheguei aqui em janeiro, quando chegou em agosto, eu recebi a autorização, aí extraviou, em novembro eu recebi novamente o work permit para eu poder, inclusive, viajar, né? Aí, depois daí, eu fiquei esperando só a carteira mesmo, mas eu já estava toda legal aqui. Quando você recebeu o Work Permit, você também recebeu autorização de viagem? Isso veio num cartão? Não, é uma Achou? folha, né? É uma folha, não é a carteirinha ainda. Vem uma folha, um papel, né? Escrevendo que eu estava autorizada a trabalhar e podia sair do país. Tanto é que eu fiz uma viagem de navio, mas chegou dia 4 de novembro e eu viajava dia 7. Então, foi assim uma loucura. O que a gente indica, né, quando chega o cartão de que é a autorização de viagem, work permit, que a pessoa verifique, né, se a autorização de viagem está marcada assim embaixo do cartão. Às vezes chega tudo junto no cartãozinho, às vezes não, às vezes chega a autorização de viagem, né, numa carta e o cartãozinho só com work permit, às vezes chegam só documentos. Em qualquer uma das circunstâncias é bacana tirar uma foto
tanto do cartão como dos documentos, ou escanear, que é para o caso da pessoa perder qualquer um desses documentos, a gente ter esses documentos para poder encaminhar e mostrar que esses documentos chegaram, no caso de pedido de renovação ou de substituição, no caso de perda. E parece que seu processo aconteceu todo direitinho, né? Você chegou, esperou 3 meses, entrou com seu processo, esperou chegar toda a documentação, autorização de trabalho, né? O processo foi todo encaminhado de maneira correta. E depois de quanto tempo que você pediu a sua cidadania? Depois de 5 anos só, falaram até que eu podia ter aplicado antes, mas como o normal são 5 anos depois que você recebe o Green Card, eu fiquei esperando, porque a prova é toda em inglês, e o meu inglês até hoje, porque eu só trabalho com brasileiros, então, aquele negócio, os netos ficam brincando, nossa, a vovó está falando errado, nossa, vó, não é assim, aí você trava, né? E depois eu tirei a licença de corretora, se alguém precisar, eu estou aqui. Eu fiz em espanhol, porque eu falei em inglês, eu não vou me arriscar, porque é bem difícil aqui, tem muito corretor, mas a prova é bem puxada, assim como a prova para cidadania. Agora estou trabalhando mais como corretora e locação de casa de férias. Aí o pessoal, como eu trabalhava lá em São Paulo, tinha também muita gente que eu trabalhava, e o pessoal sabe que eu vou procurar o melhor, eles me procuram para alugar casas de férias aqui também. E atendo os novatos que chegam, né, para vir morar aqui, que às vezes não sabem como começar e procurar para alugar, acham que é chegar e, eu vou e eu alugo. Não, aqui tem todo um processo que você é obrigada a cumprir. Os Estados Unidos sempre estarão, pela sua história de imigração, à procura de pessoas assim, que sejam pessoas interessantes, né? Que não vêm para cá negar a sua cultura, vêm para cá para trazer aquilo que é, né? De serem pessoas prósperas, interessadas, com vontade de lutar, com vontade de recomeçar, porque é isso que faz o melting pot americano. É essa força do imigrante quando ele se mistura com a força desse país, né? Isso tem um impacto na economia e na sociedade americana enorme. Com o meu filho, logo que eu cheguei, ele falou, mãe, mas como é que você está se virando para ir no mercado sem falar, né? Aí eu falei, então, eu estava outro dia no mercado e na minha frente tinha um mudo. E o mudo começou a falar assim e comprou o que precisava. Eu falei, bom, eu falo mais do que o mudo, então eu tô no lucro, né? Ele falou, é só você. Mas tem muito hispano e o pessoal, graças a Deus, sempre está pronto para ajudar. O hispano é muito receptivo. Eu não sei se também porque eu me sinto menos excluída com o hispano, que também é um imigrante, e aí eu tenho, graças a Deus, boa fluência, assim, de entrar nos lugares e fazer as coisas, e orientar, indicar, sem problema nenhum, não me sentir rejeitada, vamos dizer assim. São 40 milhões de imigrantes hoje vivendo nos Estados Unidos, né? O governo americano hoje, em todos os níveis, já funciona em inglês e em espanhol, né? E muitas coisas já são oferecidas em português. Um grupo também de amigas que são brasileiras aqui, que a gente convive bastante, a gente faz reuniões, uma vez por mês é o almoço na casa de uma, então a gente tem a minha nora, quer dizer, ex-nora, ela é operadora de turismo, então ela tem uma empresa, a Intelli, que aluga casas, também trabalhei para ela fazendo supervisão de aquele negócio que a pessoa compra a casa e imagina que vai ter aquele staff que tinha no Brasil, né? Porque tem cozinheira, arrumadeira, faxineira. Aqui não, a faxina que vai, ela passa no máximo 4 horas e vão embora. Aqui na minha casa é pequena, são 2 quartos, 2 banheiros, né? Um apartamento. E eu tenho uma equipe que vem, é muito engraçado, vem 5 pessoas. Então, em 1 hora, elas limparam o meu apartamento todo. Aí você fala, gente do céu, como assim? Eu falei, entra uma em cada banheiro, uma em cada quarto, a outra ficou na sala.
E aí, em 1 hora, elas dão tchau e vão embora. E pagam US$ 120 por 1 hora. Você quer? Você tem. Você não quer? Você faz. Então, você tem essa opção. É um caso de sucesso de imigração do seu filho, da sua própria imigração, né? Agora do outro filho, quer dizer, realmente é uma referência, né? De reconstruir uma vida para uma família inteira. Muito bacana. Toquei a vida. Você criou uma nova história para a sua vida do zero, né? Você realmente viveu o sonho americano. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas a entenderem os processos de imigração, cuja base é a base familiar. E muito importante, um exemplo de atitude diante da imigração. Muito obrigada, foi muito bom te ouvir e muito bom aprender. Tá, até mais. Até mais. Tchau.